Muito bom estar com vocês, muito bom retornar aqui após exatamente um ano. Nós estivemos aqui nessa igreja e muito legal poder conhecer agora jovens de outras igrejas também. Felipe começou a nos apresentar aqui, então, só para vocês verem aí, fotos da nossa família. Sou casado com Tamires, vamos completar daqui a 2 meses 7 anos de casado. E há 21 dias nasceu Ian. Então, nossa família aumentou esse ano. Ian e Tamires não puderam estar aqui hoje, justamente como ele tem apenas 21 dias, ele ainda não se interessa muito por pós-modernidade. Então, não quis vir. Mas é isso, depois a gente pode conversar, se conhecer melhor. Fui criado em São Paulo e morei lá até janeiro deste ano. Em fevereiro viemos para cá, estamos morando na Palavra da Vida, ajudando no ministério lá. Beleza, a gente tem um tema aqui para o nosso congresso, que é o crente na pós-modernidade. É muito provável que você já tenha ouvido falar sobre esse termo pós-modernidade. Esse não é um conceito que surgiu no meio cristão. Na verdade, esse é um termo cunhado por filósofos, sociólogos, historiadores e pessoas que estudam a nossa cultura. Então é um termo comum de se ouvir em diversos contextos. Não se sabe ao certo quando esse termo foi trabalhado, cunhado. Alguns acreditam que por volta de 1930, mas ele só ganhou força 30 ou 40 anos depois, nessa data que Felipe estava falando agora há pouco. Em resumo, o que é a pós-modernidade? Pós-modernidade é uma cosmovisão, é um conjunto de crenças, de valores, de pensamentos que moldam a forma como a gente enxerga as coisas, como a gente vê o mundo, como a gente interpreta a realidade. Todos nós aqui temos uma cosmovisão. Quer você saiba disso ou não, você tem uma cosmovisão. É por isso que às vezes a gente consegue olhar para a mesma coisa e ter reações diferentes para essa mesma coisa, porque nós temos crenças, valores que moldam a forma como a gente interpreta e opina sobre isso. Às vezes até na teologia mesmo, dependendo de algum debate teológico, algum ponto teológico, alguém pode fazer uma proposição, pode afirmar algo, e 2 pessoas, 2 crentes, podem ouvir isso, enquanto um acha super normal, o outro acha muito esquisito pensar em Deus daquela forma ou fazendo aquilo. Porque as crenças, os valores, os princípios que moldaram a sua mente, o seu coração, fazem com que ele reaja, fazem com que as pessoas reajam de uma forma diferente. A mesma coisa. Então, a pós-modernidade é um conjunto de crenças e valores que molda a forma como a pessoa interpreta a realidade e como ela toma decisões, como ela pensa, como ela opina sobre as coisas. E daqui a pouco a gente vai ver um pouco melhor que valores, que crenças são esses que moldam a forma das pessoas pensarem e agirem. Mas antes disso, eu queria pensar na seguinte pergunta: por que refletir sobre esse tema? Uma vez que a pós-modernidade não é algo particularmente cristão, não é um princípio cunhado por teólogos, por exemplo, a gente não abre a Bíblia e encontra lá pós-modernidade, por que a gente deveria pensar sobre isso, pensando especialmente naqueles que são cristãos? Quero dar 2 razões breves aqui nessa primeira parte. Primeiro, para se proteger de padrões corrompidos de vida. Vou colocar alguns textos aqui para a gente ganhar tempo, mas você fique à vontade para abrir na sua Bíblia, caso queira. Em Romanos 12, 2 diz o seguinte: não se amoldem a um padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse aqui é um texto escrito para crentes. E a exortação é: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas sejam transformados pela sua maneira de pensar. Então a mente de um cristão pode ser moldada tanto pela cultura que está à volta dele, como pela palavra que ele diz crer. Caso ele seja moldado pela cultura que distorce os valores da palavra, ele não vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que o texto está dizendo. Isso é possível quando o nosso coração, quando a nossa mente é transformada pelo Evangelho, pela palavra. Não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Paulo também diz o seguinte, em 1 Coríntios 15:33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, ou em algumas versões mais antigas, as más conversações, as más conversas. E ele fala, não se enganem, não enganem a vocês mesmos. Tem pessoas que acham que elas não são influenciadas, ou que elas podem simplesmente escolher quando elas são influenciadas ou não. Paulo vai dizer, cara, não se engane. Eu e você somos influenciados. Nós somos influenciadores e nós somos influenciáveis. Até aí tudo bem. O problema é quando a gente é influenciado para o mal. Ou quando a gente influencia alguém para o mal, às vezes até sem saber. E algo que pode nos ajudar a nos protegermos desses padrões corrompidos de pensamento, que vão nos afastar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é conhecer melhor esses pensamentos. E assim se preparar, estar mais atento quando eles chegarem diante de nós. E assim a gente não ser tão facilmente influenciado, às vezes sem até mesmo perceber isso. Uma demonstração de que a gente é influenciado, provavelmente você hoje tem manias, costumes, um jeito de falar, alguma esquisitice que você pegou por causa da convivência com algum amigo seu. Pouco tempo de convivência a gente já começa a se deixar influenciar por isso. Então a gente é influenciado, a gente precisa saber disso, não se enganar e se proteger. Um segundo motivo para a gente pensar nisso é para comunicarmos o Evangelho numa geração pós-moderna. O Evangelho deve ser anunciado, a gente sabe disso, a gente sabe da nossa missão como crentes em proclamar a palavra de Deus. Agora, embora o Evangelho nunca mude, embora o Evangelho seja sempre o mesmo, ele é sempre pregado dentro de um contexto cultural. Quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Atos e para os Evangelhos, a gente vê os cristãos ali comunicando o mesmo Evangelho, mas de formas adequadas a cada público que eles falavam. Por exemplo, quando o Evangelho era pregado aos judeus, eles falavam um monte de citação do Antigo Testamento. Quando era pregado aos gentios, que não tinham muita intimidade com o Antigo Testamento, eles mostravam várias evidências de que Jesus era o Deus encarnado. Quando era para filósofos, Jesus era apresentado como a sabedoria de Deus. Quando era para religiosos pagãos, Jesus é apresentado ali como Deus desconhecido, por exemplo, por Paulo. Então, em cada contexto, para cada tipo de pessoa, essa mensagem era comunicada de uma forma que ela poderia ser melhor compreendida. A mensagem, na sua essência, era a mesma, mas a abordagem, a forma de iniciar o diálogo, de começar isso, era diferente. Considerava o contexto. Por quê? Porque o Evangelho nunca é pregado num vácuo cultural. A gente, para anunciar o Evangelho, não extrai todos os valores, as crenças que as pessoas têm e então prega o Evangelho para elas. A gente prega em meio a essa cosmovisão que a pessoa carrega. Então, para a gente ser mais efetivo nessa nossa comunicação, ser mais compreensivo e até conseguir um gancho melhor para conseguir iniciar uma conversa, é importante conhecer como a pessoa pensa, o que ela crê, como ela enxerga o mundo, como ela interpreta a realidade que está à sua volta. Senão a gente corre o risco de despejar um monte de informação sobre a pessoa que não vai fazer sentido nenhum para ela. E a gente corre o risco de acabar parecendo um ET falando do Evangelho. Agora, uma observação importante. É claro que a nossa habilidade em comunicar ou em argumentar com a pessoa não é o que converte a pessoa, o incrédulo. A gente sabe que quem convence a pessoa, quem traz vida ao coração, é Deus, é o Espírito Santo. Mas Paulo fala da nossa responsabilidade de pregar, por exemplo. Ele fala, como crerão naquele de quem nada ouviram? Nós temos uma responsabilidade em pregar. Agora, quando a gente olha para o próprio Paulo, até pregando, ali no livro de Atos, a gente vê que a pregação dele não era um despejar de informações sem tato, sem sabedoria. Ou clichês evangélicos do tipo, Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida. Quando a gente olha para o ministério de Paulo, não sei se vai dar para todos lerem aqui, em Atos 17:2, diz o seguinte:
Como era de seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as Escrituras com o povo, explicou as profecias, provou que era necessário que o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de quem eles falam é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. A conclusão que a gente pode chegar aqui olhando para o próprio relato dos apóstolos, quando eles pregavam a palavra, é que, embora a conversão seja fruto da vontade de Deus, seja fruto do agir de Deus na vida da pessoa, nós somos chamados a nos esforçar ao máximo para que essa pessoa entenda a mensagem e ela creia nessa mensagem. Paulo explicava, ele argumentava, ele provava nas Escrituras aquilo que ele estava falando. Então a nossa explicação precisa fazer sentido, isso envolve esforço, isso envolve dedicação. É justamente isso que Paulo fala em outro trecho, 1 Coríntios 9, ele vai dizer o seguinte: porque embora seja livre de todos, 1 Coríntios 9, 19, caso você queira acompanhar na sua Bíblia. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas possível. Tornei-me judeu para com judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então, novamente, embora a salvação seja operada por Deus, nós devemos nos esforçar ao máximo para alcançar e convencer essas pessoas que nós queremos com a verdade do Evangelho. Se nós quisermos abrir canais de diálogo, iniciar conversas e apresentar de uma forma que faça sentido o Evangelho, a gente precisa saber dialogar. E para isso a gente precisa conhecer a nossa cultura. Comunicar o mesmo Evangelho, mas de uma forma que seja compreensível. Então, para fechar essa primeira parte, por que é importante o cristão pensar sobre a pós-modernidade? Para se proteger da influência dela, e assim experimentar a vontade de Deus, para não ser influenciado, isso acaba moldando os seus posicionamentos, inclusive teológicos, em relação a vários temas. A gente poderia citar homossexualidade, feminismo, aborto, pena de morte, e por aí vai. Tudo isso é influenciado, a sua opinião sobre isso é influenciado pela sua cosmovisão. E a sua cosmovisão pode ser uma cosmovisão bíblica, ou ela pode ser uma cosmovisão que siga qualquer outro modelo da cultura, como, por exemplo, a pós-modernidade. E, em segundo lugar, para comunicar a nossa fé de um modo mais compreensivo e eficaz. Eu espero que no tempo de hoje isso possa ficar claro. E eu gostaria de trazer vários conselhos sobre vida cristã e sobre evangelismo. O nosso tema específico para hoje é a pós-modernidade e seus desafios para a vida cristã. Então, qual que é o objetivo aqui hoje? Explicar um pouco melhor o que é a pós-modernidade, quais são esse conjunto de crenças e valores que moldam uma cosmovisão, e diante disso, uma vez explicado isso, mostrar como esse pensamento pode nos influenciar nas nossas decisões, na nossa vida cristã, na nossa forma de cultuar a Deus, na nossa forma de pregar o Evangelho. Então vamos lá. Primeiramente, quero fazer uma comparação aqui entre modernidade e a pós-modernidade. A pós-modernidade é uma reação a um movimento que veio antes, que é a modernidade. Então, para entender melhor uma, a gente precisa entender o outro. Precisamos entender o que veio antes. O pensamento moderno surgiu mais ou menos em 1500, sendo uma resposta também a um princípio que já estava estabelecido, que era a autoridade da igreja e dos líderes da igreja, os líderes humanos da igreja. Então, naquela época, a verdade era definida com base naquilo que a autoridade humana da igreja romana estabelecia. Ela não poderia ser questionada.
Então todas as coisas eram julgadas à luz da autoridade da igreja romana. A proposta da modernidade agora, é contra isso. É falar que a verdade é conhecida por meio da razão. A gente entende aquilo que é verdadeiro não porque uma autoridade falou, ou não porque uma tradição histórica me disse, mas usando a minha razão, eu observo a realidade e aquilo que eu consigo compreender ou experimentar e provar é aquilo que eu vou entender como verdade. Isso surge então, mais ou menos nessa época, mas só vai despontar, só vai crescer no século XIX, 1800 e alguma coisa, ali com o Iluminismo. E a proposta deles, um método para se chegar ao conhecimento da verdade e você ter um fundamento sólido para guiar a sua vida, é o método científico. Você vai observar a realidade, diante dessa observação você vai criar uma hipótese, e aí diante disso você experimenta essa hipótese, você testa ela várias vezes, uma vez confirmado você chega à sua tese e pronto, essa é a verdade. E isso não depende de cultura, isso não depende de tempo, de época, é a verdade. Então pessoas de qualquer lugar do mundo precisam se submeter a isso que foi provado pelo método científico. Essa é a verdade absoluta, universal, todos precisam se submeter a isso. Como tudo precisava ser comprovado pela razão, pela ciência, para determinar aquilo que é verdadeiro, a modernidade foi extremamente contra religião, superstição, emoções, milagres, o sobrenatural, o misticismo, intuições, qualquer outro tipo de coisa que fosse usado para guiar a vida, para guiar uma decisão, foi descartado. A ideia é ser exclusivamente racional. Como as coisas da religião envolvem muita coisa que é sobrenatural, e sobrenatural a gente não tem como testar no laboratório, isso é rejeitado. Eu não tenho como provar, eu não tenho como verificar isso, eu não tenho como escrever uma fórmula sobre isso, rejeitamos isso e vamos ficar apenas com aquilo que cabe na nossa mente. Tudo precisa estar dentro da razão humana, a resposta está na ciência. Então essa foi uma época em que o ateísmo ganhou muita força. Eu não consigo explicar Deus, então Deus é uma impossibilidade. Eu preciso de coisas que eu consiga explicar. Agora, o movimento da modernidade, esse pensamento, influenciou também na teologia. E entre os teólogos surgiu um movimento liberal, que eram pessoas que queriam continuar lendo a Bíblia, mas elas queriam agora conciliar a modernidade com a Bíblia. Então elas falaram o seguinte: bom, a Bíblia é um livro que tem o seu significado, é importante e tal, mas nós precisamos filtrar aquilo que está escrito. Uma vez que não existe sobrenatural, não existe milagre, só acredito em coisas que eu possa provar cientificamente, então Jesus não ressuscitou, ele não nasceu da virgem, Deus não interfere na história e coisas do tipo. Então você começa a ler a Bíblia tirando um monte de coisa e entendendo que aquilo não é inspirado por Deus, por exemplo, porque como que você explica a inspiração? Como você prova a inspiração? Como você coloca a inspiração num tubo de ensaio? Não dá. Então você precisa rejeitar isso. Essa era a proposta da modernidade. Tudo tem que ser natural. Não, sobrenatural, milagre não existe. Então aí vem o naturalismo. Só existe aquilo que a gente consegue explicar com a razão. Quer ver um desenho antigo que tem uma mentalidade modernista? Scooby-Doo. Lembra do Scooby-Doo? Que eles tinham lá algum mistério para resolver, normalmente alguma assombração, algum fantasma tinha aparecido, e aí a equipe ia lá para tentar desvendar o mistério. E no final do episódio, sempre era aquele fantasma, aquela assombração, na verdade era uma pessoa que estava ali simulando para assustar alguém. Ou seja, tudo que as pessoas entendiam que era um sobrenatural tinha uma explicação natural para aquilo. O sobrenatural não existe, só existe aquilo que a gente pode explicar por meios lógicos, meios naturais. Essa é a ideia, essa era a mensagem do desenho. Segundo a modernidade, também, o progresso da humanidade depende do progresso da ciência. A modernidade era sonhadora. A modernidade entendia o seguinte: nós estamos nesse patamar aqui em nível de humanidade, mas nós podemos crescer aqui, nós podemos chegar a um mundo ideal, nós podemos chegar a um mundo de paz, de prosperidade, de evolução. E sabe como isso vai acontecer?
por meio da ciência, dos avanços científicos, por meio do conhecimento, se todos se submeterem à razão humana e adequarem e aceitarem essas verdades universais, nós vamos então evoluir, nós vamos crescer e nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Essa era a proposta. Um mundo perfeito, um mundo ideal. Então, segundo a modernidade, assim, no mundo existem leis que regem tudo o que acontece. O que a gente deve fazer? A gente deve parar e observar essas leis. Tudo o que acontece, até mesmo o comportamento das pessoas, é regido por alguma coisa natural. Se a gente conseguir entender isso, a gente consegue então modificar o comportamento das pessoas, a gente consegue então tomar decisões baseadas nesse conhecimento e assim a gente vai progredir como humanidade. Todos precisam aceitar essa verdade da ciência. Se isso acontecer, a humanidade vai evoluir. Você já ouviu a seguinte frase? Olha uma frase moderna. O futuro da nação começa com educação. Já ouviu isso? É uma frase moderna. A solução para a criminalidade está na educação. Influência da modernidade. Vamos usar a razão e isso vai nos tornar seres mais evoluídos. Se a sua mãe dizia para você, estuda menino, se você quiser ter um futuro, sua mãe é moderna. Essa ideia, existe um alvo, existe uma evolução e isso vai ser alcançado por meio da razão. Então existe um pressuposto aqui, de que existe esse alvo onde todos precisam caminhar. E isso vai ser por meio da ciência. Então nessa época a ciência ganhou um impulso enorme. Veio a Revolução Industrial, veio as máquinas, o desenvolvimento, o capitalismo em alta, dinheiro para as nações, o pessoal enriquecendo, seria o progresso da humanidade, certo? Só que não. O que aconteceu depois, pouco tempo depois, no século seguinte, depois de tantos avanços tecnológicos, depois de tanta expansão da ciência? Nós tivemos, em pouco tempo, 2 grandes guerras mundiais. Todo aquele dinheiro, todo aquele avanço resultou na morte de milhares de pessoas. Nesse momento, as pessoas se desiludiram, pensando de uma forma geral, as pessoas se desiludiram com a promessa da modernidade. Prometeram um mundo ideal, um mundo de paz, de prosperidade, um avanço, todo mundo caminhando para o mesmo lugar, e olha o que aconteceu. É nesse contexto que um pensamento que já existia no passado, mas que ainda estava pequeno, começa a ganhar força. Um pensamento que vai contra as propostas da modernidade, que é a pós-modernidade. A pós-modernidade vai explicar o seguinte, que não existe uma verdade única, não existe essa ideia de vamos descobrir algo e todo mundo precisa se submeter e aí a gente vai caminhar junto para o mesmo lugar. Não existe, na verdade, um alvo a ser alcançado. Essa ideia de progresso, cara, não existe progresso. Ninguém está caminhando para lugar nenhum. Não existe um sentido correto. Não existe uma direção a se seguir. A vida é isso aqui que a gente está vendo. Ninguém está caminhando para nada. É isso e vai ser isso. O que a gente precisa fazer é tornar essa vida sem sentido, pelo menos agradável, enquanto a gente está aqui. Então, a pós-modernidade é geralmente pessimista, enquanto a modernidade é sonhadora, pensa naquele ideal e vamos caminhar junto, a gente consegue chegar lá. A pós-modernidade, cara, desiste, a vida não tem um sentido, não tem um caminho, não existe uma resposta única, cada um tem que achar o seu caminho. Um sociólogo bem famoso, falecido há pouco tempo, chamado Zygmunt Bauman, dizia o seguinte, que a consciência pós-moderna é um despertar maldito de um sonho colorido. Porque a pós-modernidade, na verdade, só enxerga um vazio. A vida não tem sentido, a vida não tem um propósito. Não existem padrões a serem descobertos para a gente se submeter. Cada um escolhe o seu norte, porque não existe alguém que nos dê isso. Então, como um pós-moderno vai guiar a sua vida, uma vez que ele rejeita a razão e rejeita essa lei universal que levaria ele para algum lugar? Vem aí então a valorização
dos sentimentos e das intuições. Agora a razão começa a ficar um pouco de lado e os sentimentos vão direcionar a pessoa. Essa é uma marca fundamental da pós-modernidade. Se eu me sinto bem, se eu estou bem, então eu estou no caminho certo. Se algo me diz, se eu tenho uma intuição de que é naquela direção que eu devo seguir, não importa que argumento lógico você tente me dar para me fazer mudar de caminho. O meu coração diz para eu ir naquela direção, eu vou ouvir o meu coração. Esse é um pensamento pós-moderno. A pós-modernidade voltou a valorizar a espiritualidade, as religiões, a superstição, o misticismo e por aí vai. Alguns acham que a pós-modernidade é anti-religião, mas isso é um engano. A pós-modernidade é contra uma verdade absoluta que todos precisam aceitar, mas ela aceita tudo. A ideia é assim: se deu certo para você, se você está feliz, se você está satisfeito, se esse é o norte que você escolheu para a sua vida, cara, eu estou muito feliz por você. Só não venha falar que eu tenho que seguir o mesmo caminho. Mas se está dando certo para você, muito legal. Então a proposta da pós-modernidade é que não existe uma verdade. O que existe são interpretações. O que existe são opiniões. E essas opiniões são moldadas pelos seus conceitos culturais, pela sua tradição familiar, pela sua religião, qualquer coisa assim, a época que você vive. O mundo que a gente vive não é um mundo que precisa ser observado para a gente aprender como funciona, segundo a modernidade dizia. O pós-moderno vai falar, o mundo que a gente vive é um mundo que nós construímos. Então, se a gente quiser viver num mundo diferente, a gente constrói um mundo diferente. Não existem leis universais a serem entendidas. Então, fica uma verdade muito mais pessoal e muito mais subjetiva. E aí, diante disso, pensando que essa é a proposta, cada um tem a sua verdade, cada um busca aquilo que vai se sentir melhor, como que a sociedade vive? A proposta é que exista um diálogo entre as pessoas, que esses grupos que pensam diferente dialoguem e que ali eles comecem a moldar os seus valores, as suas crenças, de tal forma que todos possam se sentir bem, se sentir confortáveis com aquilo que pensam. E assim a gente pode viver nessa vida sem sentido, mas pelo menos feliz, pelo menos satisfeito. Cada um caminhando para onde quiser, e não existe um lugar melhor do que o outro ou mais certo que o outro, porque essa ideia de certo ou errado é algo que fica para trás. O que importa é você se sentir bem e não fazer mal para o outro. Então, 3 ênfases da pós-modernidade é o diálogo, esse tipo de troca de ideias, a tolerância, que é justamente você amoldar aquilo que você crê e agradar o outro não pode se sentir mal com aquilo que você opina, você não pode dizer que o outro está errado, e a ideia de comunidade, troca de ideias, e assim a gente vai construindo um mundo diferente. Provavelmente você já ouviu em alguma discussão de algum tema polêmico que a gente tem aí na sociedade, você já ouviu alguém falar o seguinte: pessoal, a gente está no século 21 e vocês ainda estão defendendo isso? O que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo que talvez essa verdade até possa ter sido importante para uma determinada cultura, para uma determinada época, ela possa ter feito sentido, deixado as pessoas confortáveis com aquilo, mas agora a gente vive num tempo com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, e agora a gente precisa agradar todas essas pessoas. Então os nossos conceitos precisam ser mudados. Como que você no século 21 está querendo viver algo do passado? Você não pode fazer isso. Então é essa ideia de comunidade, de diálogo e de tolerância. Quando você apoia isso, você está tendo um discurso de amor, você está sendo tolerante. Quando você olha para isso e fala, cara, isso é sem sentido, isso é um discurso de ódio e você é um grande intolerante. Então, para resumir aqui, a diferença entre modernidade e pós-modernidade, quero fazer aqui uma comparação entre os dois lados sobre alguns assuntos especiais. E a ideia aqui é o seguinte, é mostrar o perfil do que seria um moderno e um pós-moderno. Mas isso não significa que na nossa sociedade, do lado da gente, uma pessoa vai ser somente um ou somente outro. Também não significa que a gente veio na modernidade e chegou numa data
1970, 1980, onde parou a modernidade, as pessoas mudaram a chavinha e agora eu sou pós-moderno. Não é assim que funciona. A modernidade continua presente na nossa sociedade e a pós-modernidade vem crescendo e algumas pessoas são meio com uma mescla das duas coisas. E nessa comparação talvez fique mais claro. Então, por exemplo, quando se pensa no assunto verdade, na modernidade existe uma verdade objetiva. Na pós-modernidade não existe verdade. O que existe é opinião. E cada um constrói a opinião baseada nas suas crenças, nos seus valores. Então, a ideia da pós-modernidade seria mais ou menos isso aí. Na religião, a pós-modernidade vai dizer, não existe... Opa, não apareceu aqui. Na religião vai ser a ideia de não existe Deus, ou se existe, a gente não consegue compreendê-lo, então deixa Deus de lado. A gente tem o ateísmo e agnosticismo. Então se você chega para o moderno e fala, eu aceitei a Jesus, ele vai falar assim, cara, que ridículo, abandona isso. Agora, na pós-modernidade, você pode ter, por exemplo, alguém que seja católico e espírita ao mesmo tempo. Mesmo que as duas doutrinas sejam incompatíveis, se a pessoa se sentir bem frequentando os dois e seguindo os dois, ela não tem problema nenhum com isso. Tudo é válido. Ela acredita em tudo. Ela acredita em Deus, acredita em cartomante, acredita em signo, até em pesquisa política ela acredita. E segue a vida, e está tudo bem. Então se você chega para uma pessoa dessa e fala assim, aceitei a Jesus, descobri o sentido da vida, ela vai falar, cara, estou tão feliz por você. Mas você segue o Senhor Jesus para lá e eu vou descobrir qual que é o sentido da minha vida. Então a pós-modernidade aceita tudo. No debate de ideias, quando você debate com o moderno e você ganha o debate, ele vai estudar mais para depois poder voltar para esse debate. No pós-moderno, aquele que perdeu o debate, ele fica com raiva, mas ele não vai mudar. Porque a lógica para ele não vale muito, que vale aquilo que ele está sentindo. Então você vai discutir, por exemplo, a ideologia de gênero. O moderno vai falar, olha, é XX e XY. É isso. Não existe mais nada fora disso. Ponto. Você vai para o pós-moderno, é assim, olha, eu nasci no corpo de um homem, mas eu me sinto uma sereia. Então, é isso que eu sou. E aí os pós-modernos têm que falar, muito bem, eu vou te respeitar então, os seus direitos, e vou lutar pelos direitos das sereias. É essa a proposta da pós-modernidade. Só uma observação, quando eu comparo uma aqui com outra, eu não quero dizer que então o moderno está totalmente certo, ou um está totalmente errado. Há pontos positivos e negativos em ambos os lados. Tá? A ideia aqui é apenas apresentar. Enquanto um é mais individualista, o outro gosta dessa ideia dos grupos, tal. Enquanto um é determinista, existem regras que explicam por que as pessoas fazem o que fazem, até mesmo por que um bandido é bandido, por exemplo, e se a gente dominar essas regras, a gente pode mudar essa realidade. Na pós-modernidade existe uma liberdade. Não existe padrão, você pode ser aquilo que você quiser. Um desenho, um filme, a animação, de pouco tempo, que mostra muito isso, é aquele Zootopia. Você tem a coelhinha, onde as regras da sociedade dizem, você nasceu uma coelhinha, você deve fazer tal coisa, mas ela tem o sonho de ser policial na cidade grande. Então, a ideia é, você pode ser o que você quiser. E aquele filme vai mostrar que alguns animais que a natureza diz que são mansos, na verdade eles acabam se mostrando traiçoeiros. E aqueles que seriam selvagens, na verdade, são bonzinhos. Qual que é a mensagem do filme? A sua natureza não determina quem você é. A sua escolha determina quem você é. Você pode ser o que você quiser. Temos aqui outras implicações. A gente não vai conseguir olhar para tudo isso. No mercado de trabalho, por exemplo, uma valorização do QI, quanto você conhece. Hoje, na pós-modernidade, existe aí uma influência, uma valorização maior do coeficiente emocional, talvez você já tenha ouvido sobre isso. Na arte, antigamente, haviam critérios específicos em que você poderia olhar e julgar uma obra de arte. Você poderia dizer, ficou bonito, ficou feio, olha, aqui o artista conseguiu retratar bem a realidade, porque ele fez assim, assim, e você poderia dizer se aquilo está certo, está bom ou não está. Na pós-modernidade você tem aqueles desenhos que parece que foi o seu sobrinho de 3 anos que fez e que vale R$300 mil.
E aí você fala, nossa, mas como isso é possível? O que isso significa? Significa aquilo que você quiser. Se você olhar para aquilo, o que importa é o que você sente quando você olha para aquilo. Se duas pessoas olham para aquela obra de arte, uma sente alegria, a outra sente medo, tudo bem. As duas estão certas. Não importa o que o autor quis dizer. Então, para resumir aqui, qual que é o princípio básico da pós-modernidade? Não existe uma verdade absoluta que todos devem aceitar ou se conformar a ela. O que importa é você se sentir bem. Esse é o princípio básico da pós-modernidade. Tá? Não existe conhecimento, existe interpretações. Agora, note o seguinte com essa proposta. Eles dizem, não existe uma verdade absoluta. O que existe são opiniões. Isso é uma verdade absoluta? Para eles, a ideia não existe verdade, só essa verdade que eu estou falando. Então, eles mesmos já se contradizem, o próprio sistema não se mantém em pé. Ok, nós temos esses extremos aqui entre nós. Modernidade e a pós-modernidade. Nós lidamos com pessoas todos os dias no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa família e até a igreja, que oscilam entre esses dois extremos. Talvez até mesmo nós oscilemos entre esses dois extremos. Quais são os desafios que esse tipo de pensamento pós-moderno traz para a vida cristã? Quero listar alguns aqui. O primeiro deles, evangelismo. Como, por exemplo, o conceito de pecado. Antes, era até mais fácil você começar uma conversa com alguém com base no conceito de pecado, porque até um incrédulo concordaria com a gente com várias afirmações sobre aquilo que é errado. Aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus reprova. Por exemplo, mentira, roubo, adultério, pornografia, o desprezo pela Bíblia e coisas assim. Não significa que ele se converteria mais fácil. Mas pelo menos concordávamos em um ponto inicial e assim era mais fácil desenvolver um diálogo. Agora, como não existe nenhum fundamento, como não existe verdade, como que a gente mostra para uma pessoa que ela precisa do perdão de Cristo se ela entende que não tem pecado? Se ela vai dizer, olha, isso é pecado para você. Ou ela vai dizer assim, olha, pecado é uma construção social que um grupo criou para oprimir um outro grupo. Ou ela vai falar assim, olha, é verdade, eu menti, mas às vezes é preciso mentir. A mentira é necessária para um bem maior. Então, errado seria se eu falasse a verdade e visse depois as consequências que isso ia trazer. Então, pare de falar que eu estou errado, porque eu não estou errado. Isso é um desafio para a gente poder dar sequência a um diálogo. Então, o que fazer diante disso? Primeiro, procure formas de adaptar a mensagem sem comprometer a verdade. Paulo adaptava a sua abordagem, ele não era engessado, né? O mesmo que ele aplicava para um grupo, ele não usava no outro. Ele dizia, faço tudo para com todos a fim de ganhar alguns. A gente sabe que a salvação é obra de Deus, mas Deus usa nossas estratégias também, a gente precisa se esforçar na nossa comunicação. Nos evangelhos, por exemplo, a mensagem de Cristo é apresentada de formas diferentes. A mesma mensagem, com uma abordagem diferente, com um início diferente. Às vezes, o Evangelho é apresentado da perspectiva de, olha, esse é o caminho que vai trazer alegria plena. Vale a pena deixar tudo de lado para você ter isso. Às vezes, o Evangelho começa a abordagem, olha, Jesus é aquele que pode oferecer perdão para os seus pecados. Às vezes, é apresentando, em primeiro lugar, o terror do inferno. Qual dessas abordagens está certa? Todas elas. Isso não significa falar umas coisas e não falar outras. Isso é uma questão apenas de abordagem, de começar de acordo com o contexto, de como o contexto abre portas para a gente. Então, uma sugestão aqui. Você vai falar com o pós-moderno. O pós-moderno, normalmente, como ele não acredita em um sentido para a vida, ele vai buscar aquilo que traz prazer, que traz satisfação para ele. Então, o certo e verdadeiro é aquilo que me traz alegria. Onde ele vai buscar isso? Nos relacionamentos, no dinheiro, numa vida fitness, no status social,
na religiosidade, no sexo, enfim, cada um vai para uma direção. Ele vai encontrar alegria plena nessas coisas? Ele vai encontrar a sua satisfação em tudo isso? A gente sabe que não. C.S. Lewis dizia: se eu encontro em mim mesmo, um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais lógica é que eu não fui feito para este mundo. E Agostinho dizia: criaste no Senhor para ti, e nosso coração estará inquieto enquanto não descansar em ti. Uma das coisas que a gente pode fazer, uma das abordagens para iniciar nossa conversa sobre o Evangelho, é tentar mostrar para essa pessoa que os lugares onde ela está buscando alegria e prazer só vão trazer frustração para ela. Que essas propostas são mentirosas. Que a fonte onde ela está buscando prazer é uma fonte seca. Mas existe uma fonte que, essa sim, é uma fonte eterna, que produz a alegria, que dá realmente a alegria, que dá o prazer eterno. E aí, quando ela se interessa por isso, a gente pode mostrar para ela o pecado dela e falar assim: você deixou de lado aqui a dor para ir buscar sua alegria em outro lugar. E aí depois apresentar todo o restante. Em segundo lugar, creia que a fé vem pelo ouvir, não pregue. Algumas pessoas dizem o seguinte: eu não posso pregar para aquela pessoa, para aquele meu amigo, porque ele não crê na Bíblia. Cara, mas é justamente porque ele não crê na Bíblia que você vai pregar para ele. Se ele cresce na Bíblia, você está pregando junto com ele. Então, assim, é justamente porque ele não crê que a fé vem pelo ouvir. Então, creia que Deus toca no coração das pessoas, que Deus é quem convence da verdade, embora em alguns momentos essa mensagem possa parecer uma loucura. Deus usa a pregação do Evangelho para trazer vida a corações mortos. É algo sobrenatural. Nós precisamos ter um cuidado para não confundir desafios com impedimentos. A pós-modernidade pode ser um desafio, pode ser uma barreira que alguém coloca para não querer nos ouvir, mas elas não são impedimentos. Uma segunda implicação, um desafio aqui que a pós-modernidade traz, é na questão de debate sobre questões morais. A pós-modernidade produziu um conceito chamado pós-verdade. Essa foi eleita a palavra do ano pelo dicionário de Oxford em 2016. O que é a pós-verdade? Fatos não importam. O que importa é aquilo que você quer acreditar e isso se torna a verdade para você. Então é a pessoa que acredita numa mentira? Na prática mas ela não chama de mentira, porque se eu digo que é uma mentira, eu estou dizendo que existe uma verdade. E verdade não existe mais. Então a ideia é um mundo pós-verdade. Mais ou menos assim. As pessoas não ligam para a lógica dos argumentos, elas valorizam os seus sentimentos. Talvez você tenha algumas pessoas no seu Facebook assim: não importa os argumentos que você apresente, aquilo que elas querem acreditar é o que elas querem acreditar. Talvez por isso a facilidade tão grande de compartilhar fake news. Se me agrada a notícia, por que não aceitá-la? Quer ver um exemplo de pós-verdade? E existe aqui algo que a gente vai chamar de uma prioridade da estética no debate de questões morais. E essa questão do sentimento contra a lógica. Tem um pastor americano que debate muito sobre a questão do aborto nos Estados Unidos. E ele falando, o testemunho dele, de que ele vai lá e apresenta argumentos lógicos e científicos para falar que aquilo que está na barriga da mulher é uma vida. As pessoas ouvem aquilo e elas não estão muito aí para isso. Por mais que ele argumente, por mais que ele seja lógico, parece que as pessoas não ligam. Então o que ele começou a fazer? Ele mudou a abordagem. Ele começou, antes de falar dos argumentos lógicos, ele começou a mostrar fotos do que é um aborto. Você já viu fotos de aborto? Terrível, né? Não dá nem para ficar olhando por muito tempo. Então simplesmente mostra a foto. E o aborto esteticamente é feio, ele mexe com o nosso sentimento. A gente fala: cara, isso é mal, isso é ruim. Depois de mostrar essas fotos, aquelas pessoas que não queriam ouvi-lo estavam mais abertas para ouvir os argumentos que ele tinha a dizer. Ou seja, existe uma prioridade da estética, uma prioridade do sentimento diante dos argumentos lógicos. Isso é um desafio. Um outro desafio é o desafio da apologética, da defesa da fé. Na época da modernidade,
o ateísmo cresceu e muitas pessoas começaram a propor que fé e razão não podem andar juntas, que são incompatíveis. Diante disso, muitos homens foram usados por Deus para mostrar que fé e razão podem e devem andar juntos. E eles criaram vários argumentos lógicos para mostrar a existência de Deus por meio da filosofia, por meio da lógica, por meio da ciência. E esses argumentos são bem utilizados ainda hoje. Muito importantes para a gente conhecê-los ainda hoje, para iniciar diálogos. Mas para alguém que tem uma visão mais forte pós-moderna, ele não valoriza tanto essa ideia, a questão lógica. E aí, como que a gente faz? Embora a gente não vá desprezar a questão lógica, talvez a gente possa começar de uma outra forma, valorizando uma questão estética. E aí, para o pós-moderno, o que vai contar muito é o testemunho. Ele não quer tanto ouvir as explicações da sua fé, mas ele quer ver que o caminho que você escolheu realmente é um caminho melhor que o dele. Mas se o seu testemunho não apontar para algo mais belo do que aquilo que ele vive, dificilmente ele iria querer parar para ouvir as explicações lógicas daquilo que você crê. O pós-moderno quer olhar para a sua igreja e ver uma comunidade que vive o amor. E isso é tão belo, tão impactante, que ele para e fala assim, cara, me explica um pouco melhor o que é isso. Então perceba, não é abrir mão da lógica, mas é talvez mudar a abordagem, mudar o início dessa apresentação, dessa conversa. Em João 17, Jesus orando ao Pai, ele diz que eles, os crentes futuros da igreja, experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste. O papel do testemunho da igreja fala muito alto, e especialmente nos nossos dias fala muito alto. Eu ouvi um testemunho de uma feminista recentemente, que teve que visitar a igreja algumas vezes, porque a sua família era da igreja, e ela fala como ela se surpreendeu ao chegar na igreja e ver que as mulheres não eram mulheres oprimidas, mas eram mulheres livres e felizes. Ela olhou para isso e decidiu deixar as pedras que ela tinha na mão um pouquinho de lado e falou assim, como é que funciona isso? Tempos depois ela se converteu, lógico. Não pelo testemunho somente. A ideia aqui não é só dê seu testemunho, não precisa falar nada. Isso é antibíblico. A Bíblia diz que você precisa falar. A ideia também não é deixar a lógica de lado, como alguns crentes têm proposto. Olha, a gente vive num mundo pós-moderno, então não adianta a gente apresentar a verdade. A gente tem que simplesmente viver e falar assim, olha, Jesus é uma opção, como várias outras. Isso vai totalmente contra as Escrituras. A ideia é simplesmente, você conhece como aquela pessoa pensa? Use aquilo que ela pensa, dialogue a partir daquilo que ela pensa e mostre que aquilo que ela pensa não vai dar certo, mas existe uma solução muito melhor, que é no Evangelho. Um penúltimo desafio que a pós-modernidade traz é o sentido para a vida. Se não existe fundamento, se não existe verdade, como que você toma suas decisões? Como que você sabe que caminho você deve andar? Hoje em dia, uma das maiores crises entre os jovens é que eles não sabem quem são nem por que estão aqui no mundo. Eles não sabem para onde ir. Estão perdidos. E como todas as decisões giram em torno de sentimentos, e os sentimentos mudam muito rápido, então as decisões mudam de um extremo para outro muito rápido. A faculdade é fazer um pouquinho de cada uma. O emprego é ficar um pouquinho só, porque se não está me agradando, se o chefe brigou comigo, então não é aqui que é para eu estar, porque eu não estou me sentindo bem. O namoro, o casamento só dura até o momento em que está me dando prazer. Se eu não estou sentindo alegria nisso, eu troco. Porque o certo não é quando eu estou me sentindo bem. Então, a verdade, a base está dentro de você. Aí, com o crente, como que isso funciona? O crente influenciado pelo pós-modernismo. Ele diz querer saber a vontade de Deus para a vida dele. Mas ele toma decisões baseadas na intuição e nos sentimentos. Por exemplo, você já ouviu alguém dizer assim? Eu estou sentindo paz nessa decisão. Então deve ser vontade de Deus. Já ouviu isso? Eu até creio que Deus pode nos incomodar quando a gente está andando no caminho errado e nos incomodar até que a gente mude o rumo, mas isso não é obrigatório. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a paz é um sinal garantido, sentir uma paz é um sinal garantido de que você está de acordo com a vontade de Deus. E a maioria dos textos que estão usados para isso estão fora de contexto. Lembra de Jonas?
Ele desobedeceu a Deus e ele conseguiu dormir tranquilamente no barco. Um sono pesado, tiveram que acordar ele, mesmo ele estando descaradamente indo contra a vontade de Deus. A sua paz pode ser enganosa. O seu sentimento pode ser enganoso. Então, se a gente quiser seguir a vontade de Deus, a gente precisa de algo mais sólido do que uma sensação, do que uma intuição. E por último, o quinto e último desafio, no culto e na adoração. Por exemplo, no louvor. O que acontece quando a mentalidade da pós-modernidade entra na nossa forma de louvar, de adorar na igreja? O conteúdo, a teologia, passa a não ser tão importante. O que importa é se aquela música me faz me sentir bem. Se o meu coração está feliz com aquilo. Então muitos crentes não estão preocupados com aquilo que eles estão cantando, desde que eles sintam o fluir, ou coisa do tipo, seja lá o que isso signifique. Então, se trouxer boas sensações, se trouxer uma espiritualidade, uma sensação de conexão com Deus, está ótimo, está tudo bem. Para o crente pós-moderno, o louvor precisa ser envolvente. E aqui uma observação. Eu não quero dizer que o louvor deve excluir o sentimento e ficar somente naquela ideia lógica, racional das proposições teológicas. Deus quer que a gente adore Ele com tudo que a gente é. Isso envolve nossos sentimentos também. Ele quer que a gente entregue o nosso louvor de uma forma bíblica, mas de uma forma alegre, por exemplo. Não de uma forma simplesmente mecânica. Então, os nossos sentimentos fazem parte da nossa adoração. A ideia é não sacrificar a razão por causa do sentimento. Esse é o erro. Há desdobramentos também na pregação. O que é uma pregação boa? Para muitos é a pregação que me traz um arrepio, não necessariamente a pregação bíblica. Na busca de uma igreja, por exemplo, você está procurando uma igreja e aí você ouve o seguinte conselho: você tem que procurar uma igreja em que você se sinta bem. Já ouviu isso? Beleza, eu me sinto bem na teologia da prosperidade. Eu me sinto bem ouvindo mensagens de autoajuda. Eu me sinto bem se o cara deixar a Bíblia de lado e falar ao meu coração. É lá que eu devo ficar, então? Você não deve procurar simplesmente uma igreja que você se sinta bem. Você deve procurar uma igreja que pregue a verdade e somente a verdade. Há desdobramentos na vida de santidade também. Alguns vão dizer, olha, Deus quer a minha felicidade. E eu me sinto bem, me sinto feliz transando com meu namorado. Então por que isso seria errado? Pare de me julgar. Um dos versículos favoritos do crente pós-moderno é o não julgueis. Às vezes até pessoas sinceras, mas que acabam valorizando muito mais a sensação, as emoções, do que a palavra de Deus. Então é verdade que Deus quer a nossa felicidade. Mas Ele quer que a nossa felicidade esteja nele e não no pecado. E Ele está disposto a nos disciplinar, a nos quebrar, a nos fazer chorar se for preciso, para que a gente se volte para Ele e que a nossa alegria esteja somente nele. Ele faz isso porque Ele nos ama. Amor não é aceitar tudo. Amor é lutar por aquilo que é verdadeiro, ainda que isso envolva algum sofrimento no meio do caminho. É por isso que uma das maiores demonstrações que a gente pode dar de amor por alguém é exortar essa pessoa quando ela estiver no pecado, para que ela abandone o seu pecado, para que ela volte ao caminho da verdade, ainda que no processo ela odeie a gente por isso. Isso é amor. E por fim, há desdobramentos também aqui no pensamento pós-moderno entre a relação experiência e escritura. A pós-modernidade vai falar que é verdade aquilo que você consegue experimentar e sentir. É mais ou menos assim: olha, eu sei o que a Bíblia diz, mas a minha experiência foi assim. Então ela acaba valorizando a experiência, aquilo que ela sentiu, mais do que a palavra. Então ela está disposta a mudar a palavra por causa da experiência dela, quando na verdade as nossas experiências precisam ser julgadas e submetidas à luz da palavra. Diante disso, existem alguns argumentos perigosos até no nosso evangelismo. Por exemplo, olha, a Bíblia é verdade, porque ela mudou a minha vida. Ok, a Bíblia pode ter mudado a sua vida, e ela faz isso mesmo. Agora, teve pessoas que foram mudadas, tiveram a vida transformada pelos esportes, pela dança, pela música, pela arte. E aí? Cada um vai contar o seu testemunho, a sua experiência. A questão o ponto é que a Bíblia não é verdade porque ela mudou a sua vida.
Ela é verdade porque ela é a palavra de Deus. E por isso ela mudou a sua vida. Mas independente daquilo que você experimentou, ela continua sendo verdade. Ela continua sendo ponto sólido. Diante de tudo isso, queria concluir perguntando quais são os desafios, então, da pós-modernidade para a vida cristã. Temos 5 aqui. Pode haver vários outros, e há vários outros desdobramentos. Então, por que um cristão deveria conhecer e pensar sobre isso? Por pelo menos esses 2 motivos. Para não ser moldado pela cultura, que vai contra a palavra de Deus, e não experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que deve moldar nossas vidas é a palavra de Deus. Em segundo lugar, para a gente poder comunicar melhor o Evangelho, defender a nossa fé. Pessoal, a pós-modernidade não é um monstro que ameaça a fé cristã. Cuidado, para não valorizar tanto isso. A pós-modernidade é apenas uma tendência de pensamento que não surgiu agora. Na verdade, ela surgiu lá com Adão. O que está acontecendo agora é um crescimento dessa proposta. E isso deve nos deixar alertas, com certeza, mas jamais rendidos, jamais desanimados. Porque o Evangelho continua sendo o poder de Deus para trazer vida aos corações mortos. E com o poder de Deus, não existe cosmovisão mundana nenhuma que prevaleça, se assim Ele decretar. Então, creia nisso. Viva a palavra de Deus e pregue a palavra. Amém? Deus abençoe. Vamos orar e aí depois eu passo a palavra. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tempo de reflexão que podemos ter aqui. Continua à frente de todo o restante desse culto, que seja agradável a Ti. Nos ajuda a vivermos a verdade, a permanecermos na verdade e a proclamarmos somente a verdade. Em nome de Jesus. Amém.